pessoal, como vocês estão? Eu sou Yasmin e esse é o primeiro episódio da segunda temporada de Pai para Filho. Então, se você caiu de paraquedas aqui e não faz ideia do que está acontecendo, prazer, eu sou Yasmin Vitória. E volte na primeira temporada, a gente está seguindo uma linha de raciocínio. E essa temporada, a segunda temporada, é focada em posicionamento. A gente falou muito sobre identidade e a gente vai dar continuidade no que já começamos, só que agora vamos aprofundar nos assuntos. Mas para introduzir e relembrar, todo podcast, todos os episódios, eles são baseados no livro De Pai para Filho, escrito por mim. Só para vocês terem noção, esse livro já tem uns 20 capítulos, quase 80 páginas, e ainda não terminou, então não fechou. Mas esse livro fala um pouco sobre, talvez não tão pouco, o nosso relacionamento com Deus e como cada processo em nossas vidas literalmente, não só a parte religiosa e de fé, mas em todas as áreas da nossa vida é influenciada pela forma que nós entendemos a nossa identidade ou não em Deus. Então, para introduzir vocês um pouco mais ao livro, o livro ele é dividido em algumas figuras, alguns elementos figurativos para nos dar referência às etapas que se diz em Romanos capítulo 8, 14 e 17. Todo o livro é baseado num percurso que está escrito em Romanos 8, 14 e 17. Está escrito assim: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso é Romanos 8, versículo 14 ao 17. E baseado nesses versículos, o Espírito Santo foi me guiando sobre o percurso, esse percurso que nós acabamos de ver. Podemos identificar algumas etapas. A primeira etapa é que nós recebemos o espírito de adoção, sabe? Saímos dessa área saímos da escravidão, saímos do espírito de escravidão para o espírito de adoção. E o Senhor foi me guiando a entendimento sobre identidade na primeira parte do livro. E o elemento figurativo que o Senhor me deu para essa primeira etapa é roupas. Então, a partir dessa segunda temporada, eu vou falar um pouco mais sobre o que o Senhor foi ministrando ao meu coração e foi depositando nesse livro sobre a nossa identidade e roupas. Então, vamos lá. Vamos ler agora Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. É bastante versículos, mas vamos lá. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial.
Ele perguntou: amigo, como que você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Até aí. Essa passagem, Jesus está falando sobre o próprio ministério e está falando sobre o reino dos céus. Então, o reino dos céus é como esse banquete. E, de fato, a gente, como igreja, entendemos que estamos se preparando para um casamento, o encontro da noiva como noivo, certo? E Jesus está falando aqui, é muito interessante isso, é muito importante isso. Jesus está falando aqui com o povo de Israel. E a promessa de Israel. Então, quando ele ilustra, fala sobre o pai, né, esse rei chamar os convidados, falando: o banquete está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. O banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. É o Senhor falando, e talvez ele não tenha entendido, né? Mas era o Senhor falando sobre aquilo que eu prometi a vocês, aquilo que eu tenho dito ao meu povo, ao povo de Israel, sobre o meu filho, o Salvador. Tudo está pronto, tudo está preparado e é para vocês. E eles se encontraram não dignos, porque eles estavam mais preocupados com o seu próprio campo e com seus próprios negócios, com seus próprios interesses, e perderam a graça de fazer parte desse banquete. Em outras palavras, olha, eu enviei meu filho, a promessa eu envio do meu filho, o envio do escolhido, o escolhido foi enviado e vocês não receberam. Já que vocês não receberam, o banquete está preparado. Convide todos. Ele manda os servos para os servos buscarem e chamarem todos que encontrarem na rua. E eles encontraram gente boa e gente má, gente que nem eram os convidados principais, mas que foram convidados para participar desse banquete. E lembra, a gente está falando sobre o reino dos céus, a gente está falando sobre o encontro da noiva com o noivo. E os servos do Senhor começou a convidar a todos o que encontraram. Só que, o que isso tem a ver, Yasmin, com a introdução desse vídeo e o seu livro falando sobre identidade? É que roupas, e a gente vai ver tanto em Mateus 22, quanto em outras passagens, como também em Colossenses 3, ou até mesmo em Zacarias 3, falarem sobre roupas. Porque roupa, as pessoas não entendem muito. A maioria das pessoas não entende que roupa vai além de somente um pedaço de pano que você usa para se cobrir. Não, ela tem a ver com a sua roupa, identifica qual é a sua profissão. Então, se você vê alguém com jaleco, provavelmente é alguém da área da saúde. Se você vê alguém usando terno e gravata, pode ser uma pessoa que trabalha com um trabalho formal, que necessite usar esse tipo de traje. Então, as roupas, elas indicam posicionamento. As roupas identificam pessoas. Quando você entra numa sala, quando você entra em um ambiente, antes de você abrir a sua boca, só a forma de você estar vestido já transmite uma mensagem para todos que estão te vendo. E são as suas roupas. A forma que você se arrumou, a forma que você está se apresentando aos outros. Então, roupas aqui no livro, tanto quanto no livro, quanto na Bíblia, a gente vai ver, tem a ver com identidade e posicionamento. Porque a forma que nós nos posicionamos, a forma que nós transmitimos aos outros o nosso posicionamento, os nossos valores, tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, aquilo que eu rejeito. Então, isso é muito importante. E aqui nessa passagem, esse capítulo não vai ser muito longo, mas o que eu quero chamar a atenção a vocês nessa segunda temporada é que um relacionamento verdadeiro com o Senhor e sobre o reino dos céus é exatamente essa passagem. Muitos são convidados e muita gente, eles falam aqui, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. A maioria das pessoas não entende que
Quando você levanta a sua mão e fala, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, amém, glória a Deus. Isso não é somente, esse é o primeiro passo, é o passo mais importante. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Se arrepende, se batize, faça parte de uma igreja, e isso tudo é importante. Só que a questão das vestes é muito importante, que tem a ver com a sua identidade. Lá em Romanos, quando a gente leu Romanos 8, ele nos tirou do espírito de escravidão e nos deu um espírito de adoção que clama Abba, Pai. Depois que você aceita Jesus Cristo, você não pode mais ficar andando debaixo do espírito de escravidão, mas é o espírito de adoção que clama constantemente Abba, Pai. Ser filho é ter esse coração que clama constantemente pelo seu Pai. E o que será que o nosso coração está clamando? Por causa desse homem que não tinha as vestes nupciais, ele foi expulso da festa. Então, a maioria das pessoas esqueceu que o evangelho é, de fato, vir como você está, mas não é permanecer nesse mesmo estado. Venha como você está para Jesus Cristo, mas viver verdadeiramente com Jesus Cristo muda completamente o seu estado. Então, o que seriam essas roupas dos filhos de Deus? Está escrito em Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. As roupas aqui descritas, porque ele fala logo no começo, revesti-vos, são santidade, amor, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. E como já dito, a roupa é a primeira mensagem que nós transmitimos aos que nos veem. Será que, como filhos de Deus, é essa mensagem que os homens estão vendo em nós, não por fala, mas por posicionamento? Irmãos, o que eu tô passando aqui é que o verdadeiro relacionamento com Deus não tem nada a ver com religiosidade, só levantar a mão falando que Jesus é o seu Senhor e Salvador. É de fato ele ser o seu Senhor e Senhor da ordem, e como servo nós a obedecemos. Só que o Senhor não só nos fez servos, ele nos fez filhos. Através de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos, e um filho de um rei, do Rei dos Reis, não de um qualquer rei, é dos reis dos reis. E como eleitos de Deus, é assim como Paulo fala, eleitos de Deus, nós devemos vestir essas roupas, que é santidade, amor, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Isso tudo aqui, ela tem a ver com os frutos do Espírito Santo, escrito em Gálatas. Não tem como se revestirmos como filhos de Deus se não temos o Espírito Santo. Esse é um primeiro ponto. Não tem como eu me vestir e transmitir aos outros que eu sou filho de Deus se eu não tenho o Espírito de Deus sobre nós, sobre mim. Então vamos voltar lá, Romanos 8. Não mais espírito de escravidão, mas espírito de adoção que clama Abba, Pai. Esse espírito de adoção é através do Espírito Santo. Porque ele é o Santo Espírito, o Espírito de Deus, que nos faz clamar e querer cada vez mais intensamente estar na presença do Senhor e querer fazer a vontade dele. Então, Yasmin, acho que não tem nada a ver isso. Da mesma forma que o rei, ao encontrar aquele convidado que não tinha as vestes e foi expulso do banquete, acontecerá com aqueles que não se vestir de santidade.
Porque a palavra fala que sem santidade não tem como agradar a Deus. Não tem como estar no banquete do Senhor se não tiver amor. Porque a palavra do Senhor fala, Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Sem o amor, se revestir em amor, não tem como cumprir esses 2 mandamentos. Misericórdia. As misericórdias do Senhor são renovadas todos os dias em nossas vidas. E da mesma forma que nós recebemos aqui, nós também devemos entregar aos outros. Bondade. Nós precisamos ser bons porque o nosso Pai é bom. Humildade. Jesus, a palavra do Senhor descreve Jesus. Jesus era maravilhoso e tem muitas características boas que poderia descrever Jesus. Só que a palavra descreveu em 2. Manso e humilde. Nós precisamos ser como Jesus. Aqui é a próxima. Mansidão. Ser manso e humilde. E longanimidade. Irmãos, eu tô falando muito irmãos, né? Vamos lá. Isso é muito forte, porque a maioria das pessoas estão satisfeitas e terem sido convidados para o banquete, mas como a gente leu no último versículo aqui de Mateus 22:14, no finalzinho, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a gente fica falando, eu sou escolhido. Irmão, se você fosse escolhido, você estaria com a sua veste de filho. Você estaria com a sua veste de eleito. Você entraria nos ambientes e as pessoas irão identificar em você a luz do Senhor Jesus Cristo. Eles vão identificar em você humildade, mansidão, bondade, amor, paciência para com os outros. Então, nessa segunda temporada, se a primeira você talvez em algum momento se sentiu lapada, essa segunda é mais ainda, porque a gente se diz filhos de Deus, mas a nossa identidade e a forma que nós nos comportamos não aponta para o nosso Pai. Para terminar esse episódio, eu vou ler em Zacarias 3, do versículo 3 ao 7. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estavam de pé diante do anjo. E o anjo aqui está com letra maiúscula, representa Jesus Cristo, ok? O anjo disse ao que estava diante dele, tirem as roupas imundas dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor, quando a palavra fala anjo do Senhor, é sobre Jesus Cristo, é o aparecimento de Jesus Cristo no Velho Testamento, ok? O anjo do Senhor exortou a Josué dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Para finalizar esse capítulo, que é o primeiro episódio dessa temporada, para você entender como vai ser essa segunda temporada, ok? É que o Senhor Jesus, Ele pode e Ele quer tirar as roupas imundas e impuras, como Ele fez em Josué. Ele tirou roupas impuras e colocou vestes nobres. Meu querido irmão, eu tô falando não irmão da igreja, meu irmão em Deus, em Cristo Jesus. O Senhor quer nos colocar vestes nobres e que nós tenhamos vestes nobres. Para quê? Para a gente governar. Para a gente ser co-herdeiro do reino de Deus como Cristo é. Então, a partir dessa reflexão, a partir desse episódio, que o Santo Espírito possa realmente mexer, chacoalhar seu coração, que a vida cristã é muito mais do que ir na igreja e congregar 2 ou 3 vezes por semana. Não é sobre bater pontos, mas é uma vida rendida verdadeiramente ao Senhor, em que muda totalmente a nossa linguagem, muda o nosso posicionamento, muda a forma de olhar o outro e nos enxergar, porque você começa a ver e você começa a buscar realmente a perspectiva, o olhar, a cosmovisão bíblica, aquilo que o Senhor diz sobre os assuntos, a forma que o Senhor olha para as pessoas. Então, que nessa segunda temporada o Espírito Santo continue confrontando nossos corações para a gente viver a verdadeira vida abundante
que existe em sermos verdadeiros filhos do Senhor Deus. Amém? Vou estar orando. Senhor, meu Pai, muito obrigada por esse episódio, muito obrigada porque a sua palavra diz que o Senhor confronta aqueles que o amam, e nós fomos confrontados nesse episódio. Que cada um que estiver escutando esse episódio possa realmente se render aos seus pés, em humildade e em mansidão, que possamos vestir essas vestes nobres que o Senhor falou. Nos vestir em amor, em paciência, em misericórdia, que a primeira coisa que as pessoas vejam em nós, antes mesmo de abrirmos nossa boca, é que nós carregamos o brilho do seu Santo Espírito. Nos ajude, Senhor, a vencer o mal todos os dias. Nos ajude a andar em santidade e honrando e glorificando o seu santo nome em tudo que nós fizermos. Que toda honra, glória e louvor seja dada a Ti, o único merecedor. Amém.